Shalom! Tudo bem? Desculpe estar balançando, não sou eu que estou balançando não, é o suporte. Vou tentar parar um pouquinho aqui, é o vento. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo ao meu canal Pergunte a Jartov. Fique à vontade aí para fazer comentário, para fazer... Fique à vontade, o canal é seu. O canal não é mais meu não, é seu. Pronto. É seu, então você se inscreve nele, deixa o seu like em cada um dos vídeos. Tem vários vídeos de vários assuntos. Faça seu comentário como você bem entender, tudo a respeito. E compartilhe para quem você quiser, o canal é seu. Pronto. Vamos falar de Daniel. Daniel e as 3 orações. Olha, eu vou pedir a você, assim, você não precisa concordar com o que eu vou falar. Eu vou dizer de acordo com a minha experiência, com as suas orações que Daniel fez. Mas eu quero, como sempre, dar o contexto. Bom, vamos lá no capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel, todo mundo já conhece isso aqui. Pessoas queriam pegar Daniel em algum erro. E no versículo 10, depois deles proporem, né, assinar uma carta em que ninguém poderia dirigir oração a nenhum Deus a não ser ao rei. No versículo 10, entretanto, mesmo sabedor de que havia sido... versículo 10, tendo o rei Dario concordado, assinou o edito e sua confirmação. Colocou o selo lá real dos métodos do Persas, que não pode ser revogado. Entretanto, mesmo sabedor de que havia sido assinado o edito, continuou Daniel no quarto de sua casa, cujas janelas se voltavam para Jerusalém, a se ajoelhar e orar a seu Deus 3 vezes ao dia, como havia feito até então. Presta bem atenção aqui, porque o que eu vou falar sobre a oração dele, tem que prestar atenção. Apesar de ele estar no cativeiro, preste bem atenção a isso aqui, ó, cujas janelas se voltavam para Jerusalém. Então ele está com o que? Com a Torá na cabeça. Tá? O cara está no cativeiro. Claro que ele foi privilegiado, tá? É filho de um dos grandes lá de Israel e tal. Mas quando o texto chama a atenção, sempre que você vê uma ênfase do texto, isso aqui, se eu não me engano, deixa eu conferir. Só para poder não falar enganado. Isso aqui é chamado aporte. Isso é um aporte. Se eu ler assim, ó, entretanto, aqui é português. Se eu ler assim, entretanto, mesmo sabedor de que havia sido assinado o edito, continuou Daniel no quarto de sua casa a se ajoelhar e orar a seu Deus 3 vezes ao dia. Todo mundo entenderia. Ele soube do edito, continuou no quarto de casa e continuou a se ajoelhar e orar. Todo mundo entendeu. Mas como um aporte é para chamar a atenção de um item que sem ele todo mundo entenderia. Mas com ele é para chamar a sua atenção. Então esse termo aqui, ó, cujas janelas se voltavam para Jerusalém, é para chamar a atenção do leitor. Isso é uma regra do português. Tá? É a regra do português. Eu estou usando aqui a regra do português para não usar a regra do hebraico. Entendeu? Então, até pelo português, você consegue perceber que o texto está dando ênfase. Se a janela do quarto dele se voltava para Jerusalém, é porque a oração tinha a ver com o que ele sabia. Tá? Aí você vai dizer, mas isso aí já é dito por causa de outros textos. Sim, mas eu quero chamar a atenção desse texto. 3 vezes ao dia, como havia feito até então. Vieram então à sua casa os homens que desejavam acusá-lo e encontraram fazendo preces e súplicas ao seu Deus. Os homens, presta atenção, outra coisa aqui, os homens desejavam acusá-lo. Não quer dizer que a acusação dele, o que ele vai dizer depois, seja exatamente, milimetricamente como eles estão dizendo. Não. Eles passaram por lá, viram. Vamos ver? Vieram então à sua casa os homens que desejavam acusá-lo
e o encontraram fazendo preces e súplicas ao seu Deus. Correram então ao rei, dizendo: não assinaste um decreto segundo o qual quem fizesse súplicas a qualquer Deus ou homem que não o rei, dentro de 30 dias após a emissão do edito, seria lançado no fosso dos leões? Tá vendo? Versículo 14. Isso aqui está escuro. Eles disseram então ao rei: veja que Daniel, um dos exilados de Judá, e que escolheste como governador, não te respeita, nem leva em consideração o teu edito, pois continua fazendo preces a seu Deus 3 vezes ao dia. Por causa desse texto, você vê que como o ser humano é complicado, né? Tem vários textos da Torá que falam assim: faça isso. Não vou fazer não, porque isso aqui é daquela época, porque não saiu para a época de hoje, não sei o que, cheio de mão, cheio de pé. Não faça isso. Não, eu vou fazer porque pela oração é santificado, porque não sei o que, cheio de pé, cheio de mão. No instante as pessoas arrumam uma desculpa para fazer o contrário do que a Torá diz. Já aqui, só porque apareceu que ele fazia 3 orações ao dia, as pessoas dizem: não, tem que fazer 3 orações como Daniel. Você vê as pessoas como são? É incrível, eu acho engraçado quando alguém diz assim: vamos fazer isso como Isaías fez, como José fez, como Daniel fez. Pratica a Torá. Não, aí não, é porque passou, porque não sei o quê, aqui veja bem, o famoso veja bem. Aí as pessoas pegaram o hábito de fazer oração 3 vezes ao dia. Aí, baseado nesse texto, as pessoas dizem: os judeus fazem orações 3 vezes ao dia. Gente, presta atenção. Daniel foi levado desde pequeno ao cativeiro. Ele tem a mente voltada para Jerusalém. Ele não está em Jerusalém, mas a mente dele está voltada a Jerusalém. Então, neste contexto, ele faz orações e súplicas. Porque é óbvio, é a mesma coisa que vai acontecer mais lá na frente com Esdras e Neemias. Foi o que ele falou ao rei lá: como estarei em paz se a casa dos meus pais está derrubada? Aí o rei permitiu que ele voltasse a Jerusalém e reconstruísse os muros e tal. Os dois fizeram isso. Então eles estão no cativeiro com a mente em Jerusalém. Estando com a mente em Jerusalém, ele tem hábitos de Jerusalém. E quais são os hábitos de Jerusalém? Ou seja, quais são os hábitos dos praticantes da Torá? Aí a pessoa não sabe quais são os hábitos do praticante da Torá. Aí começa a inventar. Ele orava: oh Deus, suplicamos que... Aí começa a inventar, começa a criar situações. Se você colocar tudo dentro do contexto, eu fiz um vídeo recentemente sobre o Dia Negro. Você já assistiu esse vídeo? Se você já assistiu esse vídeo, você vai entender o que eu vou falar. Tem outro vídeo chamado as festas, falando sobre as festas. Você já assistiu? Se você assistiu, você vai entender o que eu vou falar. Já assistiu a série sobre Shabat? Se você já assistiu a série toda sobre o Shabat, você vai entender o que eu vou falar. Período de tempo. Qual é a base deles? A mente deles está voltada para Jerusalém. Qual é a base deles? Não tem calendário gregoriano. Não tem calendário juliano. Infelizmente eu tenho que repetir isso 200 vezes. Não tem calendário lá, não tem folhinha. Então eles baseiam o período, não é como nós, dia, tarde e noite. Não se baseiam dessa forma. É porque você está lendo na tradução. E a tradução é feita, infelizmente, baseada no que o Ocidente pensa. A tradução teria que ser feita dentro do contexto oriental. Dentro desse contexto está lá, Bereshit capítulo 1, versículo 14 a 20. Os 2 luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Quantos períodos tem? São 2 luzeiros. São 2 luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Quantos períodos tem? 2. O sol e a lua. Então não tinha essa ideia de manhã, tarde e noite. Não tinha. Os períodos eram feitos de uma maneira completamente diferente. Tá? Os meus alunos de hebraico
que estão ouvindo aqui já pegaram a ideia. Porque isso eu falo também no curso de hebraico, porque não vai abalar a fé. Então eram 2 períodos. 3 palavras para 2 períodos. Boker Tov, Erev Tov e Laila Tov. Tá? Nós temos uma oração quando nós levantamos. Eu estou dormindo, estou lá na cama dormindo. Quando eu abro os olhos, tem uma oração que eu faço. Seja sincero. Você sabia disso? Coloque aqui nos comentários. Você sabia que existe uma oração quando você abre os olhos? Modé anile fanei hamelech hai vekayam shehezar tabi kol ignativ behemilá kedulá emunaterra. Essa é a oração. Então, olhando para isso, olhando para este aspecto que é um hábito dos que praticam a Torá, Daniel pode ter feito esta oração. Aí você vai dizer, mas isso não tem nada a ver. Para quem está querendo pegar o outro em falha, qualquer oração faz sentido. Os caras armaram um plano contra Daniel. Foram lá e encontraram ele orando. Pode ter sido moderno. Não, tem que ter sido alguma coisa sobrenatural. Não, gente, pode ter sido um simples moderno. Um simples moderno. Para quem não entende, ele está lá balbuciando alguma coisa. O cara que está querendo pegar ele vai dizer, ele está fazendo oração. Entendeu? Ele está fazendo a súplica. Está fazendo isso, está fazendo... Claro que ele pode ter feito a súplica. Eu não estou excluindo a súplica. O que eu estou dizendo é que para colocar os pés no chão, uma simples oração como o Modé pode ter denunciado Daniel. Essa é a primeira oração da manhã. A primeira oração quando você abre os olhos após dormir na noite anterior. Tem uma outra oração que nós fazemos normalmente às 18 horas. Alguns praticam o Shimô. Uns falam Shimô, outros falam Shimô. É Shimô. E todo mundo sabe que o praticante da Torá pronuncia o Shimô. Devarim. Está lá no livro de Devarim. Vamos pronunciar como Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Eloheicha, Bakol Elevavecha, V'bikol Enapshecha, V'bikol Meodecha, Baruch Hashem Kevod Malchutol Olam Vaed. Essa oração todo mundo pronuncia, todo praticante da Torá pronuncia, substituir o nome do Eterno por Hashem. Mas essa oração todo mundo pratica. Então, das 18 horas, ele estava praticando essa. Então, não vou poder entrar muito assim nesse assunto de calendário, porque é um outro vídeo, eu já fiz. Não, é assunto de aula de hebraico, de cultura do Antigo Testamento, onde eu falo isso aí, bem claro. Inclusive, o meu aluno já recebeu esse tipo de aula, e ele estava maravilhado com como é que se dá o tempo. Mas aqui só um vídeo só para explicar para vocês. E o outro período é chamado de Laila. O Modé é o Boker. O Shimô pode ser feito no Erev. Só que o Shimô a gente pronuncia o dia todo, praticamente. E a Laila é o Baruch, que é o período agradável da noite, normalmente após as 22 horas. Tá? Entre 22 horas e as 4 horas da manhã é a Laila, em média, porque isso varia de região para região. Tem região que em determinado período já está tudo claro, então isso varia muito. Nessa ocasião a gente pronuncia o Baruch, que pode ser para qualquer coisa. Você está ali fazendo uma oração de agradecimento ao Eterno, ou pedindo. E para quem não sabe, nós, por exemplo, nós praticamos o Modé quando acordamos. Tá? Isso não nos impede de fazer uma oração. Isso é uma recitação. Não nos impede de fazer uma oração. Então não é que Daniel fazia oração 3 vezes ao dia. Muito provavelmente ele fazia muito mais do que 3 vezes ao dia. Entendeu? Então, para de ficar pegando esse texto como regra, porque isso não é uma regra.
Ele pode fazer 200 orações no dia. Mas aquelas 3 eram aquele mais enfatizava. Por quê? Porque era esse hábito. Entende? Modé, porque é uma questão de lógica. Grato estou, eterno, por fazer retornar o meu raciocínio com bondade. Então, agradecendo ao eterno, tal. O outro é o Shimô, que é uma ordem da escritura. Percebeu? É uma ordem. Então, são 2 recitações óbvias. Mas entre uma e outra, todo mundo pode fazer outras orações. Eu só estou dando aqui as 3 possíveis orações que Daniel fez. Mas você que está fora da cultura, não tem como saber, porque você não pratica esse tipo de oração. Entendeu? Então, não pegue a questão de 3 orações de Daniel como regra. Agora, ele estava no cativeiro, ele pode sim ter feito, além dessas 3, é isso que eu estou tentando dizer, porque certamente essas 3 ele fazia, porque é questão de Torá, não tem jeito. Tinha o Barur para o Tzitzit, tem o Barur para Talit, tem o Barur para várias situações no dia, até para tomar banho tem Barur. Você não sabe, até o primeiro banho do dia, pelo menos, tem o Barur. Olha aí. Levanta, abre os olhos, Modé. Vou tomar banho, o primeiro banho do dia, Barur. Só aí são 2. Aí tem, é obrigatório. Aí tem o Shimô, que é obrigatório. E tem o Barur. Só aqui são 4 orações. Agora, como eu estava dizendo, ele está no cativeiro. Pode sim ter acontecido em alguma hora diferente do dia, ele ter levantado uma súplica. Sim, pode ter. Entendeu? Mas não devemos ficar presos a isso, porque isso não é a realidade, nunca foi a realidade em ocasião nenhuma. Tem alguém que vai dizer assim, quem estabeleceu a oração matutina foi Abraão, quem estabeleceu a oração vespertina foi Isaac, e noturna foi Jacó, então eles lembravam os patriarcas. Sim, nós podemos usá-los como parâmetro, nós usamos eles como parâmetro. Abraão, Isaac e Jacó, claro, são nossos patriarcas. Mas não ficar preso a isso. Agora, a surpresa eu guardo. Para você que ficou até agora no vídeo, eu guardei uma surpresa para você. O que ninguém fala está escrito e ninguém fala. Eu fiquei assim maravilhado, rapaz, a oração está escrita e ninguém fala. Sabe por que ninguém fala? Porque não vem de Daniel. Simplesmente isso. Olha onde está a oração. Não estou dizendo que foi essa oração que Daniel fez. Mas se você quer pegar uma oração espetacular para a sua vida, essa daqui eu apoio assim embaixo. Olha o que vai acontecer com versículo 26. Então o rei Dario fez uma proclamação a todos os povos e às nações de todas as línguas da terra, dizendo: que vossa paz seja completa. Eu promulgo um edito para que em todos os domínios do meu reino os homens temam e estremeçam ante o Deus de Daniel. Aí vem a oração. Transforma isso aqui na oração, você está bem. Porque ele é o Deus vivo para toda a eternidade, cujo reino jamais será destruído e cujo domínio se estenderá até o fim dos tempos. Caramba! O cara, Dario proferiu 4 frases que, se você colocar em qualquer oração, você está bem de oração. Está muito bem de oração. Essas 4 frases, ele exaltou de tal maneira o Eterno que dificilmente você vai ver alguém fazer. Mas não, as pessoas ficam, ele fez 3 orações. Qual foram as 3 orações? Oh Deus, sei o que, blá, blá, blá. Você tem uma oração pronta na Escritura. Aqui mesmo, nesse mesmo capítulo. Por que você não faz? Sabe por que você não faz? Porque vem de Dario. É um outro vídeo que já está aqui, ó. Eu anoto aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente pode ficar à vontade, não tem problema.
eu anoto aqui os temas dos próximos vídeos. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. O tema dos próximos vídeos. Ele já tá aqui, é um desses aqui. Não, essa página não. Tem. É outra página, tá anotado de outra página. Mas aqui são 4 temas que já estão aqui. Tá? 4 temas estão aqui já. Entendeu? Esse é um dos temas. O Xadé e os povos, Israel e os povos que estavam ao seu redor, alguma coisa desse tipo. Tá aqui, gente, tá pronto. Em vez de se apegar em detalhes, pessoas que gostam, como eu falei no início do vídeo, gostam de pegar em detalhes que não devem se apegar. E esquece de se pegar em detalhes que deveriam pegar. Há uma troca. A partir de hoje, você pode reescrever essas frases de Dario. Não é uma frase maligna. Não, ele está exaltando o Deus de Daniel. Se você acredita no Deus de Daniel, você pode imitá-lo. Se Dario fez, por que nós não faremos? Esse foi o vídeo de hoje. Não troque as coisas. Se inscreva no canal para me ajudar, para me estimular a fazer mais vídeos esclarecedores como esse. Se você achou que clareou, deixa seu like. Comente aqui embaixo. Não, eu não concordo não. Pronto. É um comentário. Eu concordo sim, parece que é isso. É um comentário. Compartilhe para que outros também possam observar essa oração que não é observada. Nunca é falada essa oração. Eu pelo menos nunca vi uma pregação sobre isso. Mas é curioso. E lembrando que no meu grupo no Telegram já comecei os estudos sobre Breshit capítulo 1. Seria muito bom que você fosse para lá e se envolvesse nos estudos, tá? Desse sua opinião, não tem problema nenhum. Pode concordar, pode discordar, não tem problema nenhum. O link para o grupo no Telegram estará aqui nos comentários do vídeo. Tá certo? E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.